Nesse advento da prática materialista, né, decorrente da praxis, que estrutura o que se concebe como a modelagem do partido dominante esse que é fora, é do social, mas também é da conformação do eu, da constituição pessoal. É preciso estar pronto para exercer o que nos foi mostrado pelo demiurgo ou filho do caos. Então daí deve-se ver funcionar como é o caos, no sentido de dar a forma que coloca ênfase no aspecto circunstancial, que é o de modelagem, né? Tendo como propósito se servir de molde dos termos que instalam o sentido e a alteridade, conforme o que é preciso mostrar. Mesmo que não seja o principal elemento da formação da apropriação relacionada ao ter no universo do poder, pode ser usado para avanços que demandam no contexto da trama de uma condição de se mostrar especial. Já o contexto do ser não tem a sua manifestação pela via da hermenêutica, pois o campo exegético se apresenta para dar o sentido possível e relacionado à alteridade, na forma de uma luz sem escuridão. Logo, uma luz sem escuridão, sem interagir com a escuridão, é uma luz sem sombra. O aspecto próximo ao caos, mostrado pelo ódio e pela vingança, na ideia dos 7 demônios, os quais foram repudiados pela entrada de Cristo na vida de Maria de Magdala, permitindo que entre no contexto da ordem simbólica que guarda o sentido dado na linguagem. A polarização que envolve o ter e o ser percorre toda a expressividade que está conformada na construção e advento acerca do fenômeno do caos, que se encontra à espreita publicamente e pessoalmente, envolvendo o que foi constituído tanto na vida de Maria de Magdala, quanto o que se deu nos ambientes de Sodoma e Gomorra. O caos na vida de Maria de Magdala foi constituído quando o ódio e a vingança se manifestaram, assim como procurou a ordenação movida pela realização dessas manifestações pessoais. Assim, é relevante ver que não se é, mas terá o que vai ter, relativo ao fato de essa negativa dizer respeito à plenitude que situa o não da falta. Assim, é mostrado que a estruturação pessoal só pode existir se for afirmando a falta no que é denominado de fálica. A pessoa vai lidar com esse falos se for pelo atravessamento da condição de faltoso. Já o não ter leva a que se torne o símbolo da falta, levando a que a pessoa possa abdicar dessa falta, mas se encaminhando para que seja essa categoria relacionada com o que tem de identificar e com o desiderar, com o desejo. Trata-se da polarização expressa na ideia de Lacan, quando indica que existe um afeto que deve ser visto por meio da vivência radical, conforme
o que não dá para se estabelecer a partir do engano. Daí Lacan dizer que a angústia é o único afeto que não engana. É quando aborda de maneira radical a convivência com a angústia, em todas as suas indicações corporais de extremo sofrimento. Ou seja, uma pessoa vivenciando a angústia, ela tem esse sofrimento não somente na natureza mental, mas o próprio corpo vai repercutir essa expressão de sofrimento. O que se dá é que ocorre o questionamento acerca da presença da falta, cuja inscrição fundamenta o delineamento da imersão no veio do desejo. A interseção entre o simbólico e o real compõe o enodamento pessoal, desde quando coloca em ação o fenômeno da insatisfação e o da impossibilidade, conforme o que acontece no entorno do desejo. Por conseguinte, uma coisa é caminhar pelas vias do campo do ter, para não vivenciar o quadro de angústia. A outra é criar álibis pessoais por meio da esfera do ser. É o que se apresenta quando o ser e o ter dão os contornos para vermos o traçado do desejo pelas indicações dadas no plano da insatisfação e da impossibilidade. Dessa maneira, nós podemos claramente considerar um aspecto de que, quando a falta está posta no campo do falos imaginário, do menos fi, que estrutura exatamente a alteridade sem falta, o campo da insatisfação vai aí se imiscuir. E esse campo da insatisfação, ele tem uma proximidade muito sutil com o desejo. Porque o desejo, ele traz esse fenômeno da falta. Por outro lado, quando se considera, né, alguém especial, e esse alguém especial, ele vai abordar essa questão pessoal imaginária, essa questão do falos imaginário, de uma maneira muito característica pela positividade e não pela negatividade, não pela falta, essa negatividade ou essa falta, ela vai ser lançada para a alteridade. E aí há o compromisso com a impossibilidade do desejo, a impossibilidade da pessoalidade relativa ao desejo, pela dedicação que se tem para retirar desse outro esse campo da falta. Então, é uma ideia de que, bom, eu me apresentando como especial, né, me apresentando como tendo um prazer desmedido, na condição de ser especial, eu vá me dedicar, né, a partir daí, não mais desejar, porque se torna impossível e passa a exatamente defender toda a ideia de que o outro precisa ser abrangido por esse campo aí da pessoalidade não manifestada pelo viés do desejo.